poderia deixar de falar aqui de uma das mães extraordinárias da Bíblia, que é chamada de mulher virtuosa. Foi a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. Quem encontrou diz amém. Lucas capítulo 1, versículo 26. Vamos ler a palavra do Senhor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o seu nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as... E vendo-a ela, perturbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que tem em teu ventre, concebirás e darás à luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo e lhe disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamada Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, e em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Só até aqui, tome o seu assento, glorificando ao nosso Deus que é digno de toda adoração. Antes de iniciar a palavra do Senhor, quero ser sucinto hoje. Eu quero dedicar a todas as mães um feliz Dia das Mães, amém? Feliz Dia das Mães abençoado, que vocês são agraciadas por Deus por serem mães. Aqui eu quero aplicar algumas lições que Maria nos ensina, e essas lições nós devemos aplicar para a nossa vida. Pastor, que lição eu posso aprender deste texto? A primeira lição que traz aqui este contexto, que Maria ela não duvidou da palavra do anjo. Maria não duvidou, ela acreditou naquilo que Deus faria sobre a vida dela. Ela não sabia como ela ia enfrentar as dificuldades, ela não sabia como ela ia fazer, mas ela acreditou, ela consequentemente aplicou sobre a vida dela, e ela teve sucesso em sua missão. Amém? Vamos entender aqui a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que naquele tempo era um tempo não tão distante de hoje. Eram tempos difíceis. Era um tempo que as mulheres cuidavam da casa, dos seus afazeres, e o homem trabalhava fora. E naquele tempo, a cultura daquele tempo era um pouco diferente da nossa. Alguns estudiosos, teólogos, dizem que aproximadamente, não se espante com isso, não se espante que o tempo judeu é diferente do nosso tempo. Maria tinha a idade mais ou menos, quando o anjo fala com ela, de 12 a 16 anos de idade. Ela tinha aproximadamente entre essa idade, de 12 a 16 anos. Então era uma jovem, com uma vida inteira pela frente, e com uma grande missão. Você que é mãe aí hoje, não é difícil cuidar de um filho? Não é uma responsabilidade muito grande?
Imagina você cuidar do Filho do Altíssimo. Imagina a mãe, a responsabilidade de cuidar do Filho de Deus. Ela foi agraciada com isso. E aqui, por que Deus escolhe essa mulher? O que essa mulher tinha de tão especial para nós? O anjo, quando chega até Maria, nós entendemos aqui pelo texto, que o anjo vai chamar ela de agraciada. Olha que interessante, olha a qualidade que o anjo dá para ela. Agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Aqui, irmãos, não tinha facilidade. Todos nós passamos as nossas lutas diárias. Todas as mães aqui enfrentam lutas e dificuldades para criar os seus filhos, para dar um estudo adequado, para trazer um ensinamento para os seus filhos. Quem é mãe aqui? Levanta a mão, só para mim ver vocês aqui. Levanta a mão, minha. Isso. Você que é agraciada pelo Senhor de ter um filho. Não é fácil a vida de vocês. Não é fácil 9 meses cuidar de uma criança. Tem um contexto da Bíblia que vai dizer assim: mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu nunca me esquecerei de ti. O que é se esquecer? O termo não esquecer aqui, que o autor aplica, é o termo de não lembrar. Esquecer é não lembrar, porque às vezes em um momento da nossa vida a gente esquece, a gente não se lembra. Mas Deus vai dizer, mesmo que uma mãe, que é difícil uma mãe esquecer do filho? Mães que estão aí, é difícil você esquecer do seu filho? Não conseguir lembrar dele? Não é difícil? Não é? Mas em algum momento a gente vê no jornal que muitas mães não estão nem aí, esquece o seu filho, está nem com o seu filho. É o que a gente mais vê no jornal, não é? O que mais vê nos noticiários. Mas Deus vai dizer, mesmo que uma mãe se esqueça, eu não esquecerei de ti. Então Deus nunca se esquece dos seus filhos. Deus nunca se esquece daquele que Ele chama. Deus nunca se esquece dos escolhidos dele. Você tem que guardar isso. Pastor, o que acontece? Nós se esquecemos de Deus. Mas Deus nunca vai se esquecer de nós. A Bíblia diz que o nome está gravado na palma da sua mão. Deus, Ele é contigo. Deus vai dar vitória. Amém? Então ela recebe. Você entende uma coisa? Eu quero fazer uma aplicação aqui. A mulher é muito mais fácil. Existe um temor muito maior na mulher do que no homem. Estou mentindo aqui? A mulher acredita muito mais, ela compreende muito mais, ela processa muito mais rápido que o homem. O homem é mais lento, o homem é mais devagar, o homem precisa de provas. Imagine, irmãos, pensa comigo. Qual que era a dificuldade de Maria aqui? Ela estava noiva, não estava? Estava ou não estava, igreja? Ela estava noiva. Como que ela vai gerar um filho, sendo que ela não tinha varão ainda? Olha a oportunidade que essa mulher teve. O anjo chega até ela: salve, agraciada de Deus, você é escolhida do Senhor. Você vai ser mãe, você vai ter um filho. Você vai chamar esse nome, o Filho de Jesus, que significa Emanuel, Deus conosco. Aí a Bíblia vai dizer assim: de você vai ter o Filho do Altíssimo. E ela se espanta. Por que ela se espantou? Porque ela não tinha varão. Mas olha o que o anjo responde para ela: esse filho não é do jeito que você está pensando, é um filho diferente. Quem vai descer sobre você e vai gerar um filho em você é o Espírito Santo de Deus. Imagina, irmão, você que é marido aí, você que é casado, sua mulher chega até você e fala assim: estou grávida. Mas você fala assim: mas eu meter dessa mulher. Primeira coisa que o homem vai pensar: um monte de besteira, né? É verdade ou não é, irmãos? O homem ficaria revoltado. Então, Deus é tão sábio, Deus já sabe o coração do homem, a intenção do homem, que Deus preparou José. Como que Deus preparou José? Em sonho. O Senhor fala com ele: recebe Maria, porque o que ela está gerando vem do Altíssimo, vem de Deus, vem da presença do Senhor. Recebe essa mulher, cuida dessa mulher e zela dela. E José, o que José fez? José obedeceu. José entendeu, José compreendeu. E José ele fez o quê? Obedeceu à vontade do Senhor. Olha que interessante aqui, versículo número 38. Eu quero que você entenda algo aqui, o último versículo que eu li. Disse então Maria, olha a resposta de Maria, para vocês entenderem quão tamanha era a fé dessa mulher: eis aqui a serva do Senhor.
Muitas mulheres, muitas mães não iriam obedecer à voz do anjo, ia duvidar. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Maria, ela não duvidou. Pastor, o que eu tenho que fazer? Primeira aplicação aqui, primeira lição que eu entendo: não duvide da voz do Senhor, não duvide da capacidade de Deus, não duvide do que Deus pode fazer para a tua vida, mesmo que pareça impossível. O texto vai dizer: nada é impossível para Deus. O texto falou que nada. O que significa nada? A igreja, o que significa nada? Não tem como. É impossível. Tudo é possível para Deus. Então não tem como duvidar. Existem alguns versículos aqui que eu quero trazer para vocês, de pessoas que duvidaram de Deus, que duvidaram da vontade do Senhor, e eram pessoas de Deus, era crente, era sacerdote, era homem de Deus. A mulher era mulher de Deus, era justa, era íntegra, e duvidou da voz do anjo. E Maria não era sacerdote, não era esposa de sacerdote. Maria era uma mulher normal, como vocês mulheres aí. Era uma mulher do lar, era uma mulher que cuidava, era uma jovem de entre 12 e 16 anos. Mas uma mulher que não duvidou da voz do anjo do Senhor. Quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, o que ela está dizendo? Estou pronta para aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu estou decidida a fazer, a executar aquilo que Deus tem para mim. Ela prontamente, ela aceitou a oportunidade que Deus deu para ela. Sabe que muitas mães, muitas pessoas não prosperam, não crescem? Porque Deus está dando uma chance, Deus está dando uma oportunidade para vocês, e vocês duvidam da voz de Deus, vocês duvidam da capacidade do Senhor. Quando Deus chegar até você e falar: Senhor, eu estou pronta. Não duvida, irmão. Ah, Senhor, será que eu estou pronto? Ah, vou esperar outra oportunidade. Às vezes não pode ser que não apareça outra oportunidade. Pode ser que Deus não dá outra chance para você. Quando a oportunidade bater na sua porta, irmão, Senhor, eu não sei como que vai ser, eu não sei como que eu vou fazer, mas se o Senhor me chamou, se o Senhor me escolheu, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eu vou obedecer o que o Senhor tem para a minha vida. Ela não duvida. O que o texto traz para nós, que ela não duvidou em momento nenhum. Só uma pergunta ela fez: Senhor, como que eu vou ter um filho se eu não tenho varão? O que significa isso? Eu não tenho marido, não deitei com ninguém, eu sou virgem. Mas o anjo explica para ela: vai descer sobre ti o Espírito Santo de Deus. O que você vai gerar não é algo normal, não é algo natural, é sobrenatural, é algo espiritual, vem do céu. Vai descer do céu. O que eu sei que vem de cima para baixo, que é espiritual, é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre você e vai gerar esse filho. Não, fica tranquila que Deus vai na sua frente, Deus vai contigo, tudo vai dar certo para você quando Deus está na frente. Amém, irmão? Então ela aceitou ser instrumento de Deus. Quem quer aceitar ser instrumento do Senhor aqui nessa noite? Instrumento Deus tem que usar. Instrumento, quem aqui toca aqui? Algum instrumento sabe. Se o instrumento está parado, o que acontece com o instrumento se ele ficar parado? Ele fica bom? Ele renova? Instrumento parado, o que acontece? Ele estraga, enferruja, não presta para mais nada. Mas instrumento tem que ser tocado, instrumento tem que ser usado para a obra e para a vontade do Senhor. Pastor, eu quero ser instrumento. Deus vai te usar, Deus vai tocar em você. Você vai permitir? Porque Deus não é invasor. Então ela deseja ser instrumento e ela quer ser bênção na vida das pessoas. Quando Deus nos usa, não é para nós se engrandecer, não é para nós querer ser melhor do que o outro, é para ser bênção na vida das pessoas, é para ser instrumento na mão de Deus. Instrumento, ele é bênção, ele gera virtude, ele gera unção na vida do próximo, ele abençoa o próximo, ele está ali para ser usado. Instrumento parado, ele enferruja, ele não vai prestar para nada. Está entendendo, igreja? Então ela tinha mais ou menos essa idade. Qual que é as qualidades de Maria? Tem várias qualidades que ela tem. Eu quero interagir com a igreja aqui. Qualidade de Maria, o que ela tinha?
diferencial? Usada. Mais alguém? Cadê a opinião da igreja? Usada, o anjo chegou nela e falou o que ela representava para Deus? Virtuosa, que é mais, não é? Obediência. Agraciada. Tem várias características que ela tinha. Ela duvidou? Ela acreditou? Então ela é uma mulher de fé. Agraciada, virtuosa, graciosa. Qualidades que está faltando hoje em dia. Qualidades que na casa de Deus está deixando a desejar. Quantas pessoas Deus fala com você e você duvida? Como que Deus fala hoje? Deus ainda usa anjos para falar com a gente? Usa. Naquele tempo Deus usava muito os anjos, né? Se você não sabe, em hebraico, anjo, a tradução é mensageiro. Como que Deus usava? Como que Deus fala hoje, irmão? No tempo de hoje, como que Deus fala? Deus ainda usa anjo? Então posso dizer que ele ainda usa anjo, não usa? O que mais? Como que Deus fala com o povo? Através de um profeta, o que mais? A oração você fala com Deus, né? A oração é uma comunicação minha com Deus. Mas como que Deus fala? Deus. Fala alto, que eu estou meio surdo aqui. Pastor, abaixa um pouquinho fundo. Em sonhos, na palavra, revelação, através de uma adoração, você sente Deus falando com você. Então todo culto, todo movimento do culto é Deus falando. Tudo que acontece no culto é Deus falando. Não, pastor, só vou prestar atenção na palavra. Às vezes no louvor Deus está falando, você não escutou, você não prestou atenção. Não, vou prestar atenção só na palavra. Não, vou prestar atenção só no louvor. A ministração é uma forma de Deus falar? É o profeta falando, é Deus falando. Em todo momento Deus está falando e a gente não está ouvindo, a gente não está escutando Deus falar. Então Deus fala através de todos esses itens que ele falou, um anjo na palavra, um profeta, uma profecia, em sonho, revelação, através de uma oração. Não é isso? Então Deus fala através disso. Vamos lá. Qual que é a dificuldade do homem hoje? A mulher tem muito mais temor de Deus do que o homem, sabia disso? Sabia, mano? A mulher tem muito mais temor. Por que Deus usava as mulheres primeiro? Deus, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para homens ou para mulheres? Porque mulheres, elas conseguem compreender mais fácil. Mulheres têm mais sensibilidade do Espírito Santo. Mulher, ela acredita mais, ela entende mais, ela compreende mais, ela analisa mais. Um homem, não sei, né? Duvida mais. Gideão, Deus apareceu para ele. Aquele anjo que estava lá era Deus, irmão. Era uma teofania, uma manifestação de Deus. Gideão pediu 3 provas para saber se era Deus. Discípulo. Jesus ressuscitado, Pedro olhou para Jesus e não viu que era Jesus. Nadou, passou para o outro lado nadando. E Jesus era Jesus lá, mas ele não sabia que era Jesus. Está vendo como é que é? Olha qual que é a dificuldade de acreditar. O homem tem dificuldade de acreditar. Por isso que Deus se revela muito mais às mulheres hoje em dia. Agora uma pergunta que eu quero deixar para vocês pensarem aí. Você que é casado aí, sua mulher chegar lá assim, Deus falou comigo, hoje Deus falou comigo. E aí, será que o homem acredita? Ou vai pedir uma prova, falar, será que é Deus mesmo? Porque tem na Bíblia que Deus desceu lá, um anjo falou com a mulher falou para o marido falou assim, queria uma prova. O marido foi orar para saber se era Deus. Olha a dificuldade do homem de assimilar, processar o negócio, irmão. Vocês que são mães, vocês que são mulheres, vocês são graciadas por Deus, irmão. Nós, os homens, temos mais dificuldade. Amém? Mas eu estou dentro da Bíblia, estou dentro do padrão da Bíblia. Vamos lá, Lucas 1,13. Vocês estão em Lucas, não está? Vai para o versículo 13 aí. Quero só fazer uma aplicação aqui. Um homem que era profeta, um homem que era sacerdote, um homem que era de Deus, o anjo falou com ele e duvidou. Zacarias, vamos lá.
Lucas 1,13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, lhe porás o nome de João. Essa mulher aqui, ela poderia ter filho? Essa mulher poderia ter filho? Não, ela era o quê? Ela era estéril. Aí olha para vocês entenderem que versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo, Zacarias falando com o anjo: como saberei isso? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Aí quando nós estamos no texto lá, em Lucas lá 38 que eu li, um versículo lá acima, o que diz lá? Para Deus nada é impossível. Maria duvidou? Igreja, Maria duvidou? Em algum momento Maria falou assim, a única pergunta que Maria fez foi assim: como pode acontecer isso sendo que eu não tenho varão? A única pergunta, porque ela assustou. Normal, ela assustou, mas ela duvidou. Assustar é uma coisa, duvidar é outra coisa, totalmente diferente. Mas aqui, o homem era sacerdote, o homem era homem de Deus. A Bíblia diz no versículo 6 que ele era justo perante o Senhor, ele era irrepreensível e seguia corretamente os mandamentos e a lei do Senhor. Era um homem que conhecia a palavra, era um homem que conhecia o culto, que pregava, que estava dentro do culto, mas um homem que um anjo apareceu para ele e ele duvidou da palavra do Senhor. Olha o versículo 19. 19. E respondeu o anjo e disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Quer dizer, eu estou ali com o Senhor, Deus que me mandou aqui. Olha o que ele vai dizer: e fui enviado e falar-te-ei das alegres novas. Olha o 20. Todavia ficará mudo. Até o anjo perdeu a paciência. Sabe que anjo perdeu a paciência com a gente? O anjo perdeu a paciência com tanto que ele era, que ele duvidou. Olha aqui: todavia ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Ele duvidou tanto que até o anjo perdeu a paciência, porque você não vai falar, você duvidou, você não recebeu bem a palavra do Senhor, as boas novas. Enquanto o filho não nascer, você não vai falar, você vai ficar mudo. Qual que é a diferença? Que era um homem, e Maria já aceitou, Maria já recebeu, Maria já teve fé, Maria já se posicionou. Eis aqui a serva do Senhor. Posicionamento. Quando você fala assim, eis aqui a serva do Senhor, Maria está dizendo assim: eu estou acreditando no que Deus está falando, eu não sei como que vai ser, mas eu sei que Deus vai fazer um milagre, e as portas vão se abrir, e eu serei o instrumento na mão do Senhor. É isso que ela está dizendo. Ela prontamente, ela está ali, posicionada com Deus. Zacarias, sacerdote, duvidou. Está vendo, irmão? Que não, pode ser pastor, você pode ser o que for, irmão. A sua fé não vai definir o que você é. Você pode ser pastor e pode duvidar. Você pode ser um membro e acreditar mais do que o outro. Está vendo que cada um tem uma medida de fé? Você é membro e você acredita mais do que um obreiro, que um presbítero, que um evangelista, que um pastor, que um missionário. Você tem mais fé. Porque quando Deus fala, você escuta, você obedece, você está ali posicionado. Isso diante do céu vai ser pesado, vai ser analisado. Não é seu cargo, não é, eu sou isso, eu sou aquilo, não. É a sua fé que vai valer para Deus, é a sua entrega que vai valer para Deus, é as suas obras, é o jeito que você obedece, é o jeito que você serve a Deus que vai pesar diante da lei do Senhor. Guardou isso aí? Vamos lá. Tem outro texto também, está lá em Juízes. Quero pegar um exemplo do Antigo e do Novo Testamento. Juízes 13, versículo número 2. Que está lá no Antigo Testamento, Juízes 13, versículo 2. Vai dizer assim o texto: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filho. Está vendo? Deus pegou duas mulheres estéreis. Por quê? Para Deus nada é impossível. Então ela não podia gerar filho. Essa mulher tinha um desejo, mas ela não podia gerar filho. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril, nunca tens concebido, porém conceberá e terá um filho.
É isso que o anjo falou para ela. Agora guarda-te que não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda. Eis que conceberá tu e darás um filho cuja cabeça não passará navalha. Aqui é um voto. O anjo falou assim: ó, você tem que seguir tudo isso aqui que eu estou falando. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o seu ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. O que é nazireu de Deus? Escolhido, separado. Olha interessante. Então a mulher entrou e falou a seu marido, no caso aqui Manoá: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, trebilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. E o anjo falou para mim que eu vou ter um filho. Agora vamos aqui, irmão, vamos olhar aqui para mim. A mulher guarda mais coisa do que o homem ou não? A mulher guardou tudinho que o anjo falou? Ou ela esqueceu, deu amnésia nela? Não, ela guardou tudo, guardou? Aí ela chegou no marido e falou assim: um homem de Deus apareceu para mim e falou que eu vou ter um filho, falou que vai ter um voto que eu tenho que fazer, que eu tenho que cumprir tudo aquilo ali, e eu tenho que guardar isso aqui que o anjo falou. Aí, irmãos, olha a interpretação do texto. Manoá falou assim: será que essa mulher viu esse anjo mesmo? Será que essa mulher viu esse homem mesmo? Ela avançada em idade, será que ela vai ter filho mesmo? Porque ela é estéril. O homem duvidou ou não duvidou? Duvidou ou não duvidou, igreja? Aí a Bíblia diz que o homem foi orar. Olha o versículo de número 8. Então Manoá orou. Instantaneamente o Senhor lhe disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então o homem tem dificuldade de assimilar, de processar. A mulher guardou tudo certinho. E a Bíblia diz que Deus teve misericórdia e ouviu a oração de Manoá. E o anjo volta a falar, descer lá de novo, falar com ele. E ele entende tudo que ele tem que fazer como um homem de Deus. Então qual que é a aplicação que eu tenho aqui? Primeira coisa: eu não posso duvidar das coisas de Deus. Eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar, e eu tenho que me posicionar. Não adianta só ter fé. Resolve ter fé só? Tem que agir, eu tenho que ter ação, eu tenho que ter reação, eu tenho que fazer. A Bíblia de Tiago vai dizer: não só ouvir, mas praticar aquilo que Deus está falando para mim. Amém? Segunda coisa, Maria correu risco de vida. Todos nós que entregamos a palavra do Senhor vamos correr risco de vida. Ah, pastor, mas eu achei que era ir para Cristo, a minha vida ia ser boa, eu ia ganhar dinheiro, ia casar, ia ser uma bênção na minha vida. Te enganaram. Servir a Cristo não é fácil, tem que largar a cruz, tem que abandonar o pecado, tem que fazer um monte de coisa. Pastor, isso tudo, e isso mais um pouco. Tem que abandonar todos os desejos da carne. Não é fácil. Maria correu risco de vida. Por que Maria correu risco de vida? Porque Maria, ela era o quê? Virgem. Ela estava noiva. Ela chegou no marido dela, no noivo dela, falou assim: José, aconteceu um negócio aqui. Não sei se José acreditou, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para ele em sonhos e passou todas as informações que o anjo passou para ela. Recebe Maria, que o que vem dela vem do Altíssimo. Recebe essa mulher, cuida dela, zela do filho dela e casa com ela. Porque Deus gosta de tudo certo. O nosso Deus é um Deus de organização. O nosso Deus é um Deus em perfeição. Ele não gosta de nada bagunçado. Então José foi lá, foi homem de Deus, foi posicionado, casou com Maria e cuidou de Maria até o fim da vida dele. Foi um grande homem de Deus e deu um grande exemplo para nós que somos homens. Amém? Honrar e respeitar as esposas. Amém? E a Bíblia diz que por pregar o Evangelho seremos perseguidos por amor a Cristo. Maria poderia morrer. Como que ela poderia morrer? Se Maria cometesse adultério estando noiva naquele tempo, o que seria? Ela seria apedrejada. Então, por nós, foi lá em praça pública. Então era notório que ia acontecer, todo mundo ia ver. Então, se Maria tivesse adulterado, ela morreria.
Então, por pregar o Evangelho, por seguir a Cristo, nós corremos risco de vida. Segunda coisa que você tem que entender, segunda lição que eu quero aplicar aqui para você: você corre risco de vida por seguir ao Senhor Jesus. Isso eu tenho que falar para todo mundo aqui. Isso aqui não tem que passar pano nenhum. Muito lugar passa pano, viu? Ó, vem para Jesus, é tudo bom, tudo maravilhoso. É maravilhoso? Mas tem a salvação. É o único caminho que conduz à vida eterna. É o caminho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso eu tenho que falar para você. Mas luta, dificuldade, provação, tentação, tudo isso você vai passar. Amém? Terceira e última aplicação. Maria esteve com Jesus até os seus últimos dias de vida. Imagina o quão Maria sofreu em ver o seu filho morrer. Imagina você que é mãe, assistir a morte do seu filho e não poder fazer nada. Pense um pouquinho. E você sabendo que seu filho é inocente, sabendo que seu filho não fez nada de errado, não tinha culpa, não tinha mácula, não tinha pecado, era perfeito, era santo, era filho do Altíssimo, e a mãe não poder fazer nada pelo seu filho. Imagina a dor que essa mulher passou. Imagina a angústia de assistir tudo isso e estar de mãos atadas. Você que é mãe, é uma dor que eu acho que não tem uma dor maior do que essa. E isso está registrado em João 19, 25. Vamos ler? Vamos acompanhar com base bíblica. João 19, 25. João foi no Novo Testamento, o quarto livro aí dos Evangelhos. Aqui provavelmente Maria já era viúva, tá? Os teólogos dizem que, pelo contexto que nós vamos ler aqui, Maria já era viúva. Mas Jesus, ele falou algo para Maria muito importante, eu quero que você guarde aqui. João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Olha o 26, presta atenção. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ela amava, quem era esse discípulo? João, estava presente, e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Olha que lição linda que Jesus vai deixar para nós. Jesus olha para a mãe dele e vai dizer: João, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. O que Jesus queria dizer com essas palavras? Maria provavelmente já era viúva aqui. Guarda isso. Ela passou a missão para João. Sabe o que ele está falando? João, cuida de Maria, cuida dela, zela dela, porque enquanto eu estava vivo, eu a protegi, eu a guardei, eu esteve com ela, mas vai chegar a minha hora e eu vou passar a missão para você. Cuida dela, zela dela. Qual é o filho que não quer cuidar da sua mãe? Qual é o filho que não protege a sua mãe? Qual é o filho que não decide amar a sua mãe? Você aí que está às vezes brigado com a sua mãe, perde tempo com isso não. Perdoa. A nossa vida aqui passa rápido. A nossa vida aqui é passageira. Até no último dia, até no último momento de vida de Jesus, Jesus se preocupou com a sua mãe. Jesus se preocupou em zelar dela e cuidar de Maria. Olha o amor de Jesus. O amor de Jesus não estava só em todo mundo, até na mãe dele ele cuidou dela. Ele falou assim: João, cuida dela. E a Bíblia diz que quando João ouviu isso, o que João fez? Ele recebeu Maria em sua casa. Ele começou a cuidar da Maria, ele começou a zelar dela. Então qual é a lição que nós aprendemos? Nós devemos cuidar e amar de nossas mães. Guardou isso aí? Você que é filho? Quem é filho aí? Levanta a mão. Você está cuidando? Você está zelando? Você está obedecendo? Você está respeitando? É mandamento. Cuida, zela, respeite. Primeira lição:
não tenha dúvida daquilo que Deus está falando para você. Segunda coisa, você vai sofrer por amor ao Evangelho. Você vai correr risco de vida, vai passar luta, vai passar dificuldade, mas Jesus vai dar vitória para você, porque para Deus nada é impossível. Terceira lição: obedeça, ama, respeite e zele daquilo que Deus colocou na sua mão. Amém? Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa noite, amada igreja. Que Deus venha abençoar cada uma das mães, em nome do Senhor Jesus. Cadê as mães? Coloque de pé as mães aí. Cadê o diácono Adriano? Está aí? Já pega ali a salva, depois da oração aqui, você já vai colher as ofertas.